na Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Nós vemos em Gálatas capítulo 1, porque olha só, Paulo era Saulo, né? O nome dele era Saulo, que vindo do judaísmo era Saul, mas ele tinha esse nome de Saulo de Tarso, né? Então, o que acontece? Ele se converteu. Aí nós vimos aquele processo todo. Um dia ele estava indo para um determinado lugar, porque ele perseguia a igreja estava no começo, depois da ressurreição de Jesus. Vou fazer só um apanhado para relembrar, mas eu sei que vocês sabem, vocês conhecem a história. Ele era um perseguidor, onde ele açoitava, ele prendia, né? Ele tinha autorização, né, das autoridades lá dos imperadores, também do Sinédrio, que era um tribunal que tinha, um tribunal de 70 anciãos, e ele tinha essa autoridade para fazer tudo isso. E vindo essa perseguição, na época a igreja estava começando, estava se expandindo, estava até crescendo bastante, seguindo Jesus Cristo, o povo humilde que servia várias religiosidades, várias seitas. Outros eram incrédulos, eram pagãos mesmo, né? Sacrificavam coisas e animais, eles não entendiam nada, porque havia um sacrifício por parte dos judeus, conforme Deus havia mandado, ensinado, mas havia outras nações, outros povos que sacrificavam vários animais e até pessoas, crianças. Então Deus combateu isso através da sua palavra, e Jesus Cristo veio trazer a palavra de Deus para nós. Ele é a palavra de Deus. Amém. E nós vimos em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 4, que quando Jesus se manifestou a nós, ele veio para nos desarraigar do pecado, ou seja, nos tirar do mundo. Porque o processo que Jesus faz com a gente, ele nos afasta, nos separa do mundo, né? Das garras do mundo, porque o mundo oferece tanta coisa, né? Coisas que outrora a gente participava, hoje a gente vê que estava totalmente fora da vontade de Deus, né? Movimentos que traziam violências, idolatrias, vícios, confusões, brigas, então divisões, separações, enfim, era tudo contrário, né? Além de outras práticas, por exemplo, artes mágicas, o prognosticismo, feitiçarias, tudo isso está fora do escopo daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E aí a Bíblia fala também no mesmo versículo que ele veio nos desarraigar, quer dizer, veio nos tirar do mundo, porque o mundo é perverso. Então o mundo é perverso, é cruel, é cheio de atrocidades, cheio de abominações, né? De maus costumes, enfim. Aí nós vimos aqui agora no verso 6, mais adiante, onde ele chama a atenção, porque haviam crentes que se ficavam dando ouvidos certas coisas que não estavam na palavra. Os apóstolos ensinavam a palavra de Deus, os discípulos de Jesus ensinavam a palavra de Deus, de repente vinha um outro tentando desconstruir isso, né? E isso acontece dentro da própria funcionalidade, ou seja, dentro da própria igreja. Isso nos lembra alguma coisa hoje, irmãos? Por exemplo, nós pregamos, eu prego o evangelho aqui sempre com a Bíblia aberta, falando da palavra. De repente vem algum outro para vocês trazendo outras práticas. Por exemplo, querendo fazer culto através de objetos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha o que ele diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, aí veio o evangelho agnóstico, né? Veio o prognosticismo, porque uma coisa é a visão e a revelação de Deus. A visão e a revelação de Deus, a profecia, né?
Lembrando que isso tem que estar na palavra. Ela não vai se opor, por exemplo, à palavra. Esses temas aí, por exemplo, cura de enfermos, revelação, que é a palavra da ciência, é a mesma. Aí vem o dom de milagres, vem interpretação de línguas, vem línguas estranhas, né? Enfim, tem que estar na palavra. Essa palavra está em 1 Coríntios capítulo 12, também em 1 Coríntios capítulo 14. Mas quando nós vemos certas práticas que vão contra a palavra, nós temos que refutar ela, nós temos que sair fora dela, porque não é a vontade de Deus. Porque nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. É uma forma que o Senhor achou de nos mostrar. O que é entristecer o Espírito de Deus? É fazer coisas contrárias ao Espírito de Deus e dizer que é Deus. Vocês não notaram uma coisa estranha, não? O Senhor Jesus falou, por exemplo, que no final dos tempos, muitos viriam em nome dele, e muitos até dizendo que é ele. Eu falei outro dia aqui sobre isso, que em algumas partes do mundo tem algumas pessoas dizendo que é Jesus Cristo, né? Que veio para dar uma peneirada, dar uma ajustada para o grande dia, o dia da ira do Senhor. Mas Jesus Cristo alertou sobre isso. Ele disse: olha, quando ouvir dizer que o Cristo está ali, não vá lá. Cuidado. Ele está falando para não crer em qualquer palavra. Temos que crer apenas na sua palavra. Nós não podemos ser seguidores de homens. E é o que mais tem. Vocês não notaram, eu nem entrei na palavra, eu já estou pregando, irmãos. Vocês nem notaram, eu sei que vocês notam, percebem. Eu volto e meia tem alguém que me faz uma pergunta por aí. Que todo mundo agora, nesses últimos dias, nessa última década agora, todo mundo profetiza e todo mundo revela. Vocês notaram, irmãos? Tem boi na linha ou não tem, irmãos? Tem, irmãos. Porque é preciso nós ficarmos espertos. O Senhor disse que os filhos dele profetizariam. Os filhos e as filhas profetizariam. Os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Por exemplo, um velho, um idoso na obra de Deus, ele não é peça de museu nem bucha de canhão, não, irmãos. Ele é útil. Além dele ser exemplo, uma pessoa que vai falar, testemunhar, testificar da obra de Deus, dar conselho, né? Ele tem sonhos. Ele tem sonhos. Ele quis dizer com isso que tanto ele pode usar você em sonhos, te passa a mensagem através de sonhos. O velhinho vai orar, dorme e sonha, e fala para alguém, fala para o pastor, fala para o obreiro, fala para alguém da igreja, fala para uma pessoa, de repente fala para a própria pessoa que está com problema. Deus usa muito isso. Eu passei por um processo desse. Uma vez chegou um ancião da igreja onde eu congregava, onde eu aceitei Jesus, e aí ele chegou um dia, foi me visitar, eu estava no trabalho, ele passando, encostou e nós ficamos conversando um pouco. Eu trabalhava de segurança, tempo é o que eu mais tinha. E nós conversando, e ele falou que tinha tido um sonho, e ele falando o sonho, e eu achando aquele sonho muito parecido comigo, e ele falando, o Senhor já levou, já recolheu ele, né? O pastor Fernando. E aí Deus falando com ele, e aí no final ele olhando para mim, mas ele não imaginava que era eu. Talvez ele até podia estar sabendo, porque de repente Deus mostrou a minha figura para ele. Mas ele falando ali, eu sentia Deus me exortando. Aí Deus falou através dele, da boca dele, e o Espírito de Deus fala através da boca dos seus filhos, irmãos. A Bíblia diz isso. Viu? Aí ele falou, e ele diz assim: olha, Deus se preocupa com os seus. E eu, que estava ali começando, eu estava me preparando, já estava sendo um auxiliar na igreja, né? O primeiro passo ali, já era um chamado de obreiro. Para vocês terem uma ideia, com uma semana que eu tinha aceitado Jesus, com 5 dias, eu fui batizado no Espírito Santo, irmãos, lá na igreja. Com mais ou menos uns 15 dias que eu estava na igreja, tinha crente antigo, crente velho, que
recuava, não pregava, não tinha vergonha, tinha timidez de falar. E eu falava, eu já pregava. Eu não tinha assim, não era um pregador oficial, mas me dava uma oportunidade para vir. Chegou a ponto da mulher do pastor falar assim: esse irmão aceitou Jesus esses dias atrás, ele já está pregando. Irmãos, vocês não estão vendo isso não? Irmãos, era um negócio espetacular. Deus preparando. E eu sentia que Deus estava falando ali, porque queria que eu ajustasse alguma coisa, né? E aí eu compreendi aquilo. Então veja só, uma coisa é Deus escolhe os seus para realizar o seu trabalho. Agora, de repente tem os de Deus que está fazendo um trabalho, um bom trabalho, com luta, com sacrifício, muitas das vezes sem ajuda ou pouca ajuda, porque não é fácil, a gente sabe que é difícil, irmãos, com muito cansaço, existe isso. Para se ter uma ideia, eu assisti um vídeo outro dia, um pastor já velho, já um homem pastor já uns 70 e tantos anos, e ele falou assim: irmãos, não era para ser desse jeito, mas você sabia que a maioria dos pastores hoje trabalham, e muitas das vezes em serviços pesados, e ainda tem que ir pregar na igreja, tem que pregar, irmãos, é cansativo ele falando isso. Aí ele levou para a Bíblia, disse, e a Bíblia fala que a igreja tem que manter o seu ministro, cuidar dele. Mas se ele não trabalhar, ele está lascado, porque muitos não ajudam, viu? Não é o nosso caso aqui, mas ele falando isso, eu fiquei observando e falei, é uma realidade, porque tem outros pastores que se abrem comigo. Esses dias um pastor lá de Brasília ligou para mim, nós conversando, ele se abriu comigo, irmãos. Não vou mencionar quem é ele, por ética, mas ele se abriu comigo, viu? Ele tem várias igrejas, ele passa uma luta terrível, ele conversa comigo. Então, prestem bem atenção, nós estamos numa época em que a gente vai e constrói a boa palavra de Deus com a Bíblia aberta, pregando a palavra. Vem um de lá para cá e leva para o campo do misticismo, sabe? Chega a ser até um agoureiro, muitas das vezes vai até com ameaça. Deus não ameaça ninguém, irmãos. Deus não ameaça ninguém, Ele nos adverte. E outra coisa, o empenho, a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus emprega na sua obra, é para a salvação das almas, salvação das pessoas. Eu vejo muitos ministros, muitos pastores, não são todos, tem muita gente séria aí, que está com luta, com muita peleja, às vezes até sem poder, devido à sua condição física, de saúde, de idade, e sem falar condição financeira, que leva a boa palavra, com dedicação. Vem alguém de lá e tenta desconstruir, irmãos, com prognosticismo, chega a ser um agoureiro, sabe? Levando as pessoas a buscar coisas materiais, bênçãos materiais, só coisas físicas, coisas materiais, soluções familiares. Não, Deus vai salvar a família. As outras coisas, as demais coisas, Ele vai providenciar. Ele prometeu isso. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Ele diz isso muito claramente, né? Ele diz isso, Ele fala... aliás, o capítulo 6 trata muito sobre essa busca a Deus, onde ele fala sobre como devemos buscá-lo, como devemos orar a Ele. É onde está mencionado a oração modelo, que é o Pai Nosso, né? E ele disse no capítulo 6, Mateus capítulo 6, ele fala: olha, não façais como os hipócritas, que pensam que serão ouvidos por muito falar. Deus não é movido à força de palavras. Então ele nos ensina aquela oração do Pai Nosso, foi uma forma direta dele nos ensinar como nos achegar a Deus, né? Rapaz, você vai viajar? Então vai com Deus, viu? Leva a bênção para casa, tá bom?
Glória a Deus. Então, aí ele fala aqui, admiro-me que tão depressa saíste do evangelho da graça, sair daquele que vos chamou para o evangelho da graça, né? Para outro evangelho. Significa então que existia essa pregação de um falso evangelho. A falsa igreja, ela está dentro da igreja, não é fora não, ela está dentro. O povo fica procurando fora, mas ela está dentro. Depende da onde? Depende do seu altar, depende dos seus ministros, depende daqueles que estão ali, e depende de você também. Você que ouve aqui, você que ouve vai ver pela rede social, ajude seu pastor, converse com ele, se aproxime, tire dúvidas, viu? Perdoe ele, ajude, dá força para ele, ore em favor dele, é uma grande bênção. Toda pessoa que ora em favor do seu pastor, a vida dele vai bem.